Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Está no ar o Papo com o Autor, uma transmissão ao vivo da Editora do Brasil. Eu sou Vanessa Coche e hoje eu vou conversar com o Paulo Crispim, historiador formado pela PUC São Paulo, mestrando em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC, professor de Sociologia no ensino médio na rede privada em São Paulo, autor de livro didático sobre educação em direitos humanos para o ensino fundamental 2. Atuou como formador de professores na rede estadual do Rio de Janeiro e foi professor da rede municipal de São Paulo. Hoje nós vamos conversar sobre crise política e o futuro da democracia. Aproveitem então o nosso bate-papo para mandar suas observações, as suas dúvidas, participem aqui com a gente, porque o professor vai responder tudo que for possível e não deixe de curtir a página da editora. Paulo Crispim, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, Vanessa. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui e espero ajudar com um tema tão espinhoso. Com certeza vai ajudar sim. Paulo, como é que o professor faz para transformar essa linguagem política e o entendimento da organização institucional brasileira em algo compreensível, em algo atraente para os estudantes na sala de aula? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando fala na linguagem política, no caso falando pelo sociólogo, né, é que você está diante de um tema que todos, de certa forma, conhecem ou escutam falar ou têm contato diários com ele, o que torna a atividade um desafio maior, né? Quer dizer, você está diante de um tema que é a política, que é extremamente amplo e que normalmente, vamos dizer assim, o senso comum trata a política apenas como uma questão meramente partidária. Eu acho que daí já é uma primeira questão que o professor, a professora sempre se depara quando vai tratar disso no dia a dia, no cotidiano escolar. É o né? primeiro desafio. Acho que o primeiro desafio vamos dizer assim, ampliar o aspecto da política para além da questão meramente partidária. Né? Então acho que esse é um dos primeiros desafios. O segundo que eu diria é desnaturalizar o processo político. Né? A gente tem uma tendência a olhar e algumas frases que a gente escuta muito, que generalizam, né? Então todo político é ladrão, tudo sempre foi assim, nunca vai mudar. Isso na verdade não é condizente com a própria história, seja da política enquanto teoria, né? Prática, seja por exemplo na política brasileira. Né? Enfim, eu acho que esse é um primeiro desafio, trazer a coisa para o campo um pouco mais abrangente que a política permite, né? Abordar. Acho que esse é o principal desafio que você colocaria? Eu diria que esse é o primeiro, né? Não sei se é o principal. Acho que em tempos de grandes polarizações, talvez o principal desafio no momento é você conseguir minimamente tratar de um tema que envolve paixões, envolve disputas, né? De uma forma em que as pessoas consigam minimamente ter uma escuta, buscar outras informações, né? Sair daquela polarização como se fosse um jogo de futebol. Acho que nesse momento no Brasil a gente vive, né, uma polarização política que já vem há alguns anos e que evidentemente aparece na sala de aula, no cotidiano escolar. Né? E como conseguir trabalhar com os alunos então a questão de opinião, informação e conhecimento? Boa. Eu acho que não é só com os alunos, né? Essa é uma questão abrangente. A gente está numa sociedade, né, que boa parte das pessoas acessam redes sociais, então a gente está tendo uma transmissão de rede social aqui, em que o fluxo de informação é muito rápido, ele é dinâmico, o tempo inteiro as pessoas estão trocando informações, trocando imagens, memes, enfim. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, eu não colocaria nem nessa coisa do bem e mal. Eu acho que é uma fluidez de informação, ela circula e nesse contexto, o papel do educador eu acho que ele é bem importante, porque uma coisa é você ter informação, uma coisa é você ter a opinião e outra coisa é você embasar ou saber lidar com isso, transformando isso em conhecimento, né? Potencializando aquilo que você recebe, filtrando. Né? Então a gente está numa época que muitos pensadores agora, né, pensadoras, chamam de pós-verdade, né? Que é uma espécie de uma opinião que se torna uma verdade sem nenhum tipo de embasamento. Então as pessoas elas fazem determinadas afirmações, com muita propriedade, no entanto isso não se sustenta, né, se você for olhar mais a fundo. Então eu acho que essa guerra de informação, vamos chamar assim, essa fluidez da informação é uma questão também que envolve a política hoje, né? A política como um todo ela passa por essas questões também.
E aí, na sequência disso, de diferenciar, de fazer o aluno, no caso, na sala de aula, entender essa diferença de opinião, conhecimento e informação, como mediar esses conflitos ideológicos, estimulando o diálogo e a escuta, mas que respeite também o contraditório, que é algo que a gente tem visto ficar cada vez mais evidente, principalmente nas redes sociais, que tem sido uma forma muito rápida, como você destaca aqui, de utilização. Eu acho que assim, tem dois pontos que eu queria destacar, né? Como professor de ensino médio, o que eu percebo? Um interesse enorme dos estudantes sobre a questão, né? Então, a gente tem uma tendência a achar ou pensar que os estudantes não se interessam nada pela política. Eu acho que não meramente apenas a política, o assunto, o tema política, né? Como disputa, enfim, como organização do poder na sociedade. E a impressão que eu tenho é que muitas vezes eles se interessam sim, mas precisa de um estímulo, né? Você pode abrir mão de vários recursos. Você pode usar um livro didático, apresentar uma matemática, vamos supor que seja uma temática que esteja aí na polêmica. Vou dar um exemplo aqui genérico, cota, né? É uma questão política que envolve uma série de, vamos dizer assim, opiniões distintas, né? Referências distintas. E aí, como você vai lidar com isso no universo escolar? As escolas também elas variam, né? Você tem escola num cenário específico, enfim, cada escola tem a sua especificidade, os professores sabem disso, eles têm que tratar com a realidade no qual eles estão inseridos. Então, no caso do matemática comércio, para você transformar isso em tentativa de escuta ou de troca, pelo menos, né, minimamente, é apresentar os embasamentos, né, vamos dizer assim, alguns argumentos a favor, contra, porquê, né, sobre isso, estimular a pesquisa, a busca, né, sobre informações, para a gente tentar ir deslocando, acho que é um processo mesmo de aprendizagem, daquela opinião bate-pronto, né? A pessoa fala uma coisa e a gente tem uma tendência nessa era de rede social de você falar algo e eu já, na hora, retrucar. Não há tempo para reflexão. Acho que às vezes falta um tempinho para respirar fundo e tentar buscar, né, construir melhor essas questões. Então, eu acho que o professor em sala de aula, ele faz uso de várias estratégias para tentar lidar com isso, né? Desde você, de repente, formar pequenos grupos em que as conversas ocorram num primeiro momento num núcleo menor para depois abrir. Isso pode ser uma estratégia, né, de você ter uma escuta e um aprofundamento maior, fazer uso de livro didático quando necessário, um vídeo, uma música quando possível, quando você tem esse acesso, né, no equipamento, que não é a realidade de várias escolas no Brasil. Mas eu acho que o exercício, e eu percebo que nosso tempo, as pessoas têm necessidade de participar, né? Elas querem falar, elas querem se posicionar, e eu acho que aí, pensando no próprio tema, eu acho que o modelo de representação político, ele sofre hoje esse paradoxo, né? Eles representam a quem, né? E as pessoas ao mesmo tempo não se sentem representadas, então a gente está diante de um Isso vai de encontro complicado. com o que a gente sempre teve o costume de ouvir, de que o brasileiro é alienado à política, que não se interessa. Isso vai de encontro com essas informações que você destaca? Olha só, essa questão do alienado politicamente, a gente está vivendo uma sociedade de consumo, né? A gente precisa analisar por essa perspectiva. Hoje o que se vende é uma espécie de... você consome a informação, muitas vezes de forma crítica, e a repassa, né? Não tendo tempo para refletir ou até mesmo questionar aquela informação. E se isso a gente vai chamar de alienado, eu não sei se seria bem o termo, né? Porque aí também a gente corre o risco de a pessoa se achar, não, eu não sou alienado, mas você é. Quer dizer, essa é a gente acaba entrando novamente naquela polarização, é um diálogo de surdo, né? Um fala de um lado, o outro não escuta e não acontece muita coisa. Eu penso que talvez o modelo político e a forma como a gente trata a política hoje, ela não é percebida pela grande maioria da população. Ou seja, o desinteresse ele vai em função, talvez, por acreditarem que a política não serve para nada, né? Porque o modelo é tudo igual. Então eu acho que esse debate de alienação ou não, que as pessoas não... Eu entendo que o brasileiro se interessa por política sim. Eu acho que a gente, a despeito da qualidade do debate, me parecer nesse momento muito fraco, né?
E aí não sei se a gente vai buscar culpado ou não, acho que não é uma questão disso, mas é para pensar inclusive como que a gente lidar com essas questões no dia a dia, né? Como que a política também ela é importante para como as trabalhar relações. essa questão de polarização disso. Eu acho que é importante, né? Porque aí quando você fala que o brasileiro muitos não se veem representado, vai de encontro com isso, justamente por não se sentir representado, de não ter um interesse tão grande ou por não ter fé de que aquilo possa mudar. Assim, acho que não sei se é o melhor termo de usar. É legal, né? Vanessa, você está perguntando, porque assim, eu acho que é sempre muito complexo quando você faz uma questão, e a área de ciências humanas permite isso, a gente pode abrir várias perspectivas, né? Então, se eu for olhar, por exemplo, o modelo representativo brasileiro, que é um modelo recente, se a gente for olhar na história do Brasil, né? Ele tem pouco tempo como modelo democrático, e aí aqui eu não estou nem tratando, né, se a democracia é burguesa, enfim, não é esse o ponto, mas vamos tratar do que a gente tem. E aí eu tenho representantes, né, 513 na Câmara, né, e 81 no Senado. Aí se eu for olhar para o perfil desses representantes, eu vou ter lá uma representação feminina quase irrelevante dentro da quantidade masculina que tem lá no parlamento. Eu vou ter uma quantidade de negros, né, ínfima, indígenas, nós tivemos um parlamentar indígena na história do Brasil, né? Ou seja, todo esse mosaico, essa diversidade de bandeiras que é característica do nosso tempo e que as redes sociais elas são pródigas, né, em ficar espalhando, as pessoas defendem muito as suas perspectivas, as suas, né, questões. E aí você está diante de um cenário em que você tem múltiplas reivindicações, no entanto você tem uma representação que praticamente não se modifica, né? O grande número de os representantes do parlamento do Brasil, eles são na sua maioria pessoas com posses, né, econômicas de terra, masculinos, oriundos de famílias políticas que há anos, né, estão ocupando os cargos públicos no Brasil. Então aí você já tem uma questão de crise mesmo, né? Como que eu vou me sentir representado por uma causa que é mais específica de um grupo e não encontro voz no meu representante? Então eu acho que a gente vive esse paradoxo que me parece que agora ele se ampliou, talvez por essa informação disseminada, essa capacidade das pessoas opinarem e quererem participar, mesmo que às vezes a gente não concorde da forma como essas participações são feitas, né? Vocês estão acompanhando aqui a live no Facebook da Editora do Brasil. Estou conversando com o Paulo Crispim. Estamos debatendo a crise política e o futuro da democracia. Você pode mandar a sua dúvida, a sua observação, interagir aqui. O professor vai responder todas as perguntas que vocês enviarem através da nossa rede social. Bom, e agora indo já para uma nova questão, como é que foi explorado o tema do filme Tempos Modernos, que dá título à obra, professor? Como explorar ou como, né, falar sobre como que essa foi temática? explorado, Bom, né? Vamos lá. No livro. Como pode, né, ser explorado isso na sala de aula? Né? Bacana. Tá. O livro ele é bem interessante, que ele faz um recorte, né, para a época, vamos dizer assim, da sociologia como ciência, nessa transição aí da modernidade, das máquinas, etc. A partir do filme do Chaplin, que é um clássico, né, que vai começar a demonstrar a transformação no modo de vida, né, na sociedade de controle, aquela coisa de sorrir, você está sendo filmado. Hoje a gente está aqui, né, novamente numa transmissão de rede social ao vivo, mas as pessoas expõem as fotos nas redes sociais, elas expõem as suas opiniões, né? Então isso tá por todo lado e de certa forma a gente também já vem sendo controlado, né? Os nossos gostos, nossas vontades, elas são mapeadas por máquinas hoje, é um negócio interessante, né? Então você está lá nos tempos modernos, numa fábrica, né, que vai ser esse início aí de mudança, transformação do modelo produtivo, e vai chegar num Google, né, nesse momento que mapeia suas vontades, seus desejos, né, numa espécie de um grande Big Brother aí universal. E o livro ele é interessante nesse sentido porque ele divide algumas cenas do filme, que são cenas que marcam, né, então você tem desde a representação da máquina, a representação dessa vigilância, desse controle. E a partir dessas cenas você desenvolve algumas temáticas sempre alicerçadas por grandes sociólogos ou grandes pensadores, né, pensadoras, principalmente do século XIX em diante, que é a sociologia ali, ela tem o seu início como ciência, vamos chamar assim. E então vai se falar de controle, vai se usar Foucault, né, vai se falar de racionalização, vai se usar Weber.
vai se falar de luta de classes, vai se usar Marx. Então é interessante que se tenha um diálogo entre a imagem, que é o tema em si, e um fundamento teórico, que aí eu voltando um pouco ao que a gente estava falando, né? É importante que nos debates, nas discussões, a gente consiga tratar, de certa forma, embasado com alguma coisa, né? Então, eu acho que o livro ele ajuda nesse sentido. Você consegue ter uma temática super atual, as pessoas, né, vira e mexe, vaza um famoso aqui, outro ali, expõe a vida pública, particular, né? Ou as pessoas não aguentam mais viver em cidade, uma cidade como São Paulo, que é um trânsito, enfim, caótico, uma miséria toda. Aí você vai falar, bom, mas tem um pensador aqui, então o Simmel ele trata dessa questão da cidade. Então o livro ele vai lá e contempla isso, então ele é bem legal. Ele consegue fazer com que o professor trabalhe essas questões atuais na sala de aula, com um recurso, vamos dizer assim, que é um recurso que você consegue sem maiores elucubrações, não precisa ter high-tech, nada, né? Você consegue dar conta desses temas, e a minha experiência com os estudantes é que eles curtem bastante discutir e pensar essas questões que fazem parte do cotidiano deles. Como falar sobre direitos humanos no Brasil na sala de aula? A melhor forma. Olha só, eu acho que, bom, o Brasil é um país que viola direitos humanos há muito tempo, né? A gente está num ano aqui, que se eu for aqui de cabeça lembrar, ocorreram várias violações desde o começo do ano, desde o sistema penitenciário, né, até passando por repressões a manifestações, como a gente vem vendo no Brasil recentemente. Ou seja, há um perfil de manifestante que não é reprimido e há outro perfil que é permitido. Isso é uma questão complicada se a gente pensar a democracia. E isso é parte do debate em direitos humanos, né? As dimensões dos direitos humanos são 3 dimensões, né? Ela, no nosso tempo agora, o século XX, XXI, final do XX para o XXI, é o que a gente chama dos direitos difusos, que aí vai lidar com questões que não são, entre aspas, as clássicas dos direitos humanos, né? Porque se está tratando aí de direitos LGBT, por exemplo, né? Questão indígena, questão do negro, da negra, né? Questão negra no Brasil. Você vai tratar, enfim, de múltiplos, questão ambiental, né? Então são múltiplos temas, questão da mulher, que se encontram, vamos dizer assim, dentro da temática de direitos humanos. E para você tratar sobre isso num momento em que alguns discursos que banalizam os direitos humanos como se fosse uma coisa irrelevante, eu acho que o primeiro desafio, aí eu volto à ideia, até porque também sou historiador, da contextualização, né? Você não pode naturalizar tanto a concepção de direitos humanos, né, como acreditar que isso está garantido, ou a mesma Constituição, enfim. Todas essas conquistas, elas são rapidamente, elas podem desaparecer com um estalar dos dedos. A gente vê isso na história, vemos isso no Brasil, né, na atualidade, e eu acho que o primeiro ponto a tratar com os estudantes em sala de aula é dizer assim, olha, isso aqui tem uma perspectiva, a gente precisa olhar isso historicamente. Aí, enfim, eu acho que é legal os professores dialogarem, às vezes você pega uma temática dessa e trabalha com geografia, com história, com sociologia, é possível, né, um tema que... E também problematiza frases como direitos humanos para humanos direitos, né? O que está por trás desse tipo de frase? Quer dizer, então, que vai ter um perfil de pessoa que pode ter acesso a um direito e outro perfil não? Quer dizer, é uma questão que sempre vai envolver uma certa polêmica, e eu acho que num país que viola direitos humanos como o Brasil, uma boa forma de você começar a tratar a temática é apresentar essas violações, né? Que estão aí no cotidiano do país inteiro, um país com índices de violência de guerra na Síria, por exemplo. Então, acho que é por aí. Vamos aprofundar um pouquinho então a questão da democracia, né? O que representa, né, para uma democracia recente como a brasileira, o número de ter 7 cartas constitucionais na nossa história e trabalhar isso também com os alunos em sala de aula? Legal. Bom, são 7 cartas, né? Desde a independência. E aí eu acho que um paralelo interessante é como que um país com uma democracia de pouco mais, de quase 200 anos, consegue ter tantas rupturas institucionais como o Brasil, né? Se a gente for olhar da primeira Constituição para a chamada Constituição Cidadã, que é a de 88, não há dúvida que, pelo menos no reconhecimento da Carta, há uma série de conquistas ali representadas.
muitas pessoas que estudam essa temática vão depois discutir se essa Constituição não é extremamente abrangente e, no fundo, ela não acaba sendo bonita na teoria e não executável na prática. É uma outra questão, eu acho. Mas eu acho que o fato de nós termos 7 constituições demonstram que o modelo de organização do poder no Brasil, né, institucional, ele além de ser um modelo em disputa, ele também é um modelo que sofre uma série de revés, né, nesses períodos, né? Ou seja, a gente pode aqui de cabeça olhar, você tem a República, uma Constituição de 1891, que é uma ruptura com o modelo anterior, por isso a necessidade de uma nova Constituição. Aí você vai ter Estado Novo, ditadura civil-militar, né? Depois a redemocratização. Quer dizer, você tem períodos, né, na história do Brasil que evidenciam primeiro, na minha visão, né, na minha perspectiva, uma tentativa sempre de manutenção do poder de uma pequena parte da população e uma democracia que alguns pensadores aí chamam de baixa intensidade. Quer dizer, é uma democracia no Brasil em que, de fato, a participação ela é praticamente uma participação burocrática de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos e que não encontra respaldo, né, na forma de organização do Estado. Enfim, mas isso aí depois a gente pode voltar um pouco. Tá. Nós temos uma pergunta, professor, da Helena. Ela quer saber o seguinte: na sua opinião, qual que é a importância da sociologia na vida dos adultos? Essa disciplina, ela é valorizada nas escolas? Obrigada, Helena, pela sua pergunta. Oi, Helena. Bom, vamos lá. A importância eu acho fundamental, porque primeiro, como a gente estava conversando, ela é um componente que trata de questões extremamente atuais. Então a gente está falando aqui de política, de sistema político representativo. Mas eu poderia estar falando também da questão de gênero e da sexualidade, poderia estar tratando de racismo, enfim. São temáticas que tratam de tecnologia, de uso de rede social, do cidadão citadino urbano. As temáticas de sociologia, elas permitem um diálogo com a contemporaneidade muito forte. Eu acho que isso é um trunfo, uma importância gigantesca, porque ao contrário do que na minha concepção, né, as pessoas imaginam, muitas vezes os estudantes eles são também tratados de uma forma infantilizada. E eles querem saber as coisas, eles querem entender muitas vezes, né? E quando você traz a oportunidade de debater um tema, né, com evidentemente uma preocupação, um rigor no que você está usando, nas referências que você está trazendo, você permite explorar, né, as temáticas da sociologia e dar sentido, né, para quem está entendendo aquilo. Ou seja, aquela pergunta clássica, né, por que eu aprendo isso? É uma pergunta que eu gosto, né? Porque realmente, por que a gente aprende determinadas coisas? Eu penso que a sociologia ela tem essa vantagem, né, é possível mostrar o sentido dessa aprendizagem. Traçar esse paralelo, Traçar né? esse paralelo. Muitas vezes a gente já ouviu muitos alunos e acho que até em algum momento estudando, mas por que eu tenho que aprender isso? Eu costumo brincar que se deixar sociologia e filosofia na escola, você acaba invertendo um pouco a lógica, né? São disciplinas, vamos chamar assim, que costumam provocar muito porque desnaturaliza muita coisa, né? Acho que o papel da sociologia é desnaturalizar aquilo que é socialmente construído. E nesse momento é até interessante falar, porque você tem uma base de ensino médio que ainda não está pronta e tudo leva a crer, né, que sociologia e filosofia não torna-se mais obrigatório, que na minha opinião é um retrocesso enorme, até porque são disciplinas que recentemente retornaram ao currículo oficial do país. Vamos lembrar que são disciplinas que saíram do currículo na ditadura civil-militar, tinha uma intencionalidade nesse sentido, né? Então eu penso que a sociologia, a filosofia, não evidentemente falando pela sociologia aqui, mas é fundamental para a formação ampla, complexa da espécie humana, porque a gente não pode ter só um estudante técnico que responde perguntas. No nosso tempo ele vai precisar lidar e vai ter que olhar as questões de forma mais ampla. Tá? Oi, a professora Bruna quer saber o seguinte: você acha que essa fase que o Brasil está passando é uma boa oportunidade para a sociologia ser melhor entendida e até mesmo explorar mais essa disciplina na escola? Vai muito de encontro com isso. Bruna, né? Isso. A Bruna, não tenho dúvida. Eu acho que momentos de crise também são momentos de renovações, de criações, né? De se criar coisas novas. Eu posso falar pela minha experiência pessoal. Nos últimos anos, vamos colocar aqui um recorte temporal, né? De 2013 em diante, essa questão política ela ficou muito latente
nas ruas, nas redes sociais, nos meios de comunicação, praticamente que cotidiano, né, diariamente a gente é bombardeado com uma série de informações, né, é bom a gente fazer essa divisão. E aí a gente evidentemente acaba sendo muito demandado. Vou contar um exemplo bem concreto, e acho que é bacana porque isso também está, o capítulo que eu estava olhando para pensar aqui a discussão, estão lá as constituições, mas no livro você acha também a organização do poder. Aí você chega para um estudante de 15, 16 anos, você parte do pressuposto, muitas vezes, que ele sabe, né? Mas ele não sabe o que faz um poder executivo, um legislativo, um judiciário, ou quem pensou sobre essa divisão de poderes. E aí quando você começa a mostrar um pouco isso, você traz um pouco mais complexidade para as questões, né? Então, nesses momentos de crise, ao mesmo tempo que o professor hoje de sociologia, professora de sociologia, penso eu, sofre uma espécie de uma perseguição, porque há pessoas na sociedade que insistem em dizer, né, e usar termos como doutrinação, que não tem absolutamente nenhum sentido, porque se professor fosse doutrinador, todo mundo pensava igual, mas isso não existe. Ele é uma referência em sala de aula, tal. E eu acho que nesses momentos de crise, enfim, de disputa, é importante a sociologia para trazer esse embasamento, né? Então vamos lá, nós estamos falando de sistema político, tripartite, executivo, legislativo e judiciário. Ok, de onde vem essa ideia, né? Quem pensou nesse modelo de Estado? Porque eu também posso, como na sociologia me permite falar no não Estado, ou chamar isso de um Estado burguês, por exemplo, né? E tentar construir outro modelo de Estado. Quer dizer, são questões que o embasamento teórico da sociologia permite ampliar numa realidade de escola. Tá? É isso. Eu estou conversando com o Paulo Crispim, estamos falando sobre a crise política e o futuro da democracia. Já falamos um pouquinho sobre democracia brasileira e tratar um pouquinho de se ela é condizente, né? Acho que a gente pode aprofundar um pouco, principalmente nessa questão se ela é condizente com as diferenças sociais do país e como participar, como incentivar essa participação ou essa mudança de comportamento. Legal. Isso eu acho que vai um pouco em encontro a essa questão da crise da representação, né? Então, eu mencionei anteriormente que hoje, para muitos pensadores, né, pensadoras aí, a democracia ela não se trata mais de uma democracia, mas de uma plutocracia, ou seja, o poder econômico paga e escolhe seus representantes para atender a seus interesses. Diante desse cenário, fica complicado num país com graves desigualdades sociais como o Brasil, a gente imaginar como participar politicamente num cenário em que os representantes representam interesses particulares, econômicos, né? Literalmente econômicos. Claro que também isso não é só no Brasil, acho que é importante frisar. Ao mesmo tempo, existem uma série de iniciativas que são pouco divulgadas. Eu acho que é um pouco da mentalidade de que a política é meramente partidária, e aqui cabe falar que eu não estou questionando, acho que os partidos são importantes, mas ela está para além dos partidos também, né? Tem um filósofo, o Agamben, que ele diz que a gente precisa desacralizar o sistema representativo, pensar novas formas de fazer política, novas ações, né? Quer dizer, potencializar a democracia. Essa democracia representativa, me parece, fadada a se transformar, né? Sempre fala assim, reformas, só que a gente mantém um sistema quase que inalterado desde 88, para falar aqui do Brasil, né? Você tem uma quantidade de partidos gigantesca, que não são partidos ideológicos na sua maioria, que defendem bandeiras políticas. Eles usam as siglas muitas vezes para negociar apoio governamental, então a máquina pública é muito complexa, né? E por isso que temas que são complexos é mais difícil de você explicar. É muito mais fácil você ter uma explicação simples, quase que novelesca, né, nesse contexto que a gente vive, do que você ter uma explicação mais estrutural das relações de poder. Então, essa democracia ela vai ter que ser reinventada, né? E os espaços ocupados. Então, para pensar nisso que você perguntou, Vanessa, por exemplo, você tem, aqui falando por São Paulo, você tem uma série de coletivos na periferia que atuam em várias áreas, né? Você tem, muita gente desconhece alguns meandros de participação política, como audiência pública, por exemplo, que não precisa você ser filiado a um partido, os movimentos organizados, né? Movimentos sociais organizados. Então, o ativismo digital hoje é uma realidade, né? Eu fico me perguntando assim, por que
hoje estou aqui fazendo uma transmissão provavelmente, né, sendo visto por pessoas em lugares remotos do Brasil, distantes de São Paulo. E por que a gente não tem nenhum tipo de mecanismo em que há uma participação mais efetiva das pessoas, né, nas decisões? Quer dizer, as decisões elas estão cada vez mais... Quer dizer, a contradição que eu queria deixar clara aqui é o seguinte: enquanto a gente tem uma sociedade mais complexa, com mais desejo de participação, com, vamos dizer assim, com agonia praticamente por tentar mudar as coisas, você tem uma estrutura do poder político representativo extremamente fechada, feita para ela mesma, com uma participação praticamente inexistente das pessoas. Só que a gente tem recursos para isso hoje. Pode participar via rede social, enfim. Eu acho que a gente vai construir um modelo novo, me parece, né, de participação. Isso eu acho que vai ser inevitável. Tá? Aí é o caminho para desnaturalizar essas falácias, esse senso comum aí do sistema político para uma mudança? Porque se a gente for partir do pressuposto, primeiro, que político sempre foi assim e todo político é igual, isso para falar dos representantes, a gente está negando a própria história, né? No Brasil você tem direito ao voto, é uma coisa super recente, voto universal, né? E muitas vezes esse voto nem respeitado é. Então você tem problemas aí de várias ordens, né, para tratar. Bom, temos mais uma pergunta aqui do Janja Guilherme. Na sua opinião, a forma que os livros didáticos trabalham sistemas políticos como a democracia permite aos alunos uma reflexão sobre a realidade em que vivemos? Eu penso, desculpa, Jean? Janja Guilherme. Jean, eu acho o seguinte, o livro didático é um excelente instrumento para o professor, mas ele não trabalha sozinho, né? Tem que ter o nosso papel ali. Eu acho que hoje, aí falando especificamente do Tempos Modernos, você tem lá toda uma quantidade grande de referências, né, em que há embasamento para quem se interessa pela leitura. Você pode usar fragmentos de texto. A gente sabe da realidade de uma aula de 50, às vezes 45, 40 minutos. Nem sempre você consegue desenvolver tudo que está ali proposto. Eu acho que muitas vezes os professores, e aí eu falo pessoalmente, a gente fica muito preso. Não, eu tenho que dar tudo isso aqui. Eu acho que não. Eu acho que a gente pode fazer escolhas e aprofundar determinadas coisas, e isso ter um efeito melhor, né, na vida do estudante, na relação do estudante e do professor. Então eu penso que o livro ele é um apoio importante, um instrumento importante, mas evidentemente que ele sozinho não dá conta. Ele vai precisar ter um professor ali, uma professora que media, e é isso que os professores fazem, né, efetivamente. Mas, sim, no caso do Tempos Modernos, eu creio que ele consegue abranger bastante essa questão política, apresentar, principalmente nos capítulos que tratam do filme Tempos Modernos, né, como eu mencionei anteriormente, ele consegue fazer essa junção, né, trazer uma temática lá do começo do século XX, final do XIX, para uma discussão super atual, que está aí nas redes sociais agora, por exemplo. Então, acho que dá. E aí o professor também, junto com esse material didático, buscar uma forma esse desafio que é o que a gente falava desde o começo, de conseguir trazer o que está ali, principalmente no factual, ali no dia a dia, para a sala, para reflexão e para conseguir ampliar esse debate, esse compreendimento desse momento, né, de crise política, e conseguir entender todo um contexto histórico, acho que junto com isso. Eu acho assim, Vanessa, é muito interessante, né? Porque a gente está num cenário, e essa era da informação ela é tão veloz, e também a gente muda de opinião muito rápido, né? Então a gente está aqui numa certeza, de repente o cenário muda completamente, aí você já olha para uma outra perspectiva, e aí me parece a importância de você ir para o embasamento, né? Então se você vai lá pensar numa crise institucional representativa, é importante que o estudante saiba que Montesquieu, por exemplo, pensou nos três poderes, o que ele falava do desequilíbrio entre os poderes, e aí você faz uma ligação com o que acontece, né? Você tem aí hoje no Brasil uma disputa nos três poderes, clara, é disputa evidente, está aí na sociedade, né, claramente. Então eu penso que é importante sim a gente ter alguns momentos de tranquilidade mediante toda essa fluidez de informação e loucura que a gente vive no dia a dia. O professor Elmo quer saber o seguinte: como avaliar a tomada de decisões dos poderes, principalmente o judiciário, como liminares, excesso de processos, centrando no poder executivo ou legislativo, e o contrário também, como por exemplo a lei de abuso de poder? Ainda não sabemos sobre democracia? É o Elmo, né? Isso. Elmo, bom,
Aí eu vou voltar aqui a falar o Montesquieu, né? Quando ele fala desse desequilíbrio entre os poderes. Me parece que a gente tem no Brasil um ativismo judicial, né? Uma politização do judiciário, e aí é uma opinião pessoal, acho isso bem complicado, e como tratar isso com o estudante, né? Porque aí você vai ter uma categoria ali, um nível da discussão, evidentemente. Você não pode exigir de um estudante novo que ele entenda, né, desses meandros mais específicos. Mas você pode mostrar, por exemplo, como que esses três poderes estão organizados no país desde 88. Você pode também apresentar para eles o número de cargos de confiança públicos que são preenchidos por esses poderes em cada eleição ganha, né, nas coligações partidárias que ganham. Você pode mostrar para ele o judiciário, a forma como o judiciário é controlado socialmente. Quem controla o judiciário? É uma boa pergunta. Quem faz esse controle? É o próprio judiciário, né? Teoricamente, o legislativo você pode ir lá e de 4 em 4 anos trocar, né? E o judiciário? Quem faz? Então, eu penso que usando o conhecimento histórico da concepção dos três poderes, eu acho que isso é importante. Você não pode entrar numa discussão política que seja crítica ao judiciário ou a favor do judiciário, não é isso? Sem saber de onde veio essa ideia, né? E também de pensar propostas de transformações, né? De controle. Então a gente tem um judiciário no Brasil que quase não tem controle popular praticamente. Existem outros exemplos no mundo em que isso é mais efetivo. Eu acho que trazer algumas comparações, algumas ideias é legal, mas sempre a partir desse embasamento. Eu acho que isso é uma preocupação que todo professor deve ter, né? Olhar para uma temática, não ter medo de se posicionar, mas se posicionar com embasamento, trazendo as referências e trazendo a provocação. Acho que provocar os estudantes a pensarem sobre isso, porque senão naturaliza, né? Vai naturalizar que a justiça é perfeita e não erra, e a gente sabe que isso não é verdade. A justiça também ela tem as suas questões ali. E aí o Elmo mandou mais uma pergunta, vamos lá, querendo saber como acabar ou criar consciência política nas escolas. Se a escola é um local de debate, de troca de conhecimento, o que pode ser feito? Eu acho que a escola é o grande espaço para debate e para a formação política das pessoas, pelo menos falando no meu caso. Pela minha experiência dos professores que eu conheço, enfim, eu acho que o espaço escolar ele apresenta esse desafio quase que cotidiano, né? Uma boa possibilidade disso é você fazer uso, às vezes, criar parcerias com outros professores para ter um apoio maior, para pensar um projeto dentro da escola, alguma coisa do gênero, né? Trazer debates que interessem aos estudantes, porque a gente também tem que escutá-los de vez em quando, ou sempre, né? É bom esse diálogo, não adianta a gente só imaginar o que eles querem escutar. Acho que é bom, a escuta faz parte desse processo de politização também. Desconstruir algumas coisas, acho que o sociólogo, a sociologia tem esse papel, então vamos desconstruir essas certezas, né, de que tanta gente fala. Como eu mencionando aqui, está na era da informação, mas é na era da sociedade do consumo também. Então as pessoas consomem, inclusive, informação. E como todo consumidor que não pensa sobre o que consome, ele vai querer ir no mais fácil. Então, quanto mais simples for o enredo, quanto mais simples for a história, maior é a importância do educador para desconstruir, né? Quando a gente tem soluções simples para questões tão complexas, aí eu acho que é o grande papel da política e da relação política, escola, professor. Tá? Conversei com o Paulo Crispim sobre crise política e o futuro da democracia. Paulo, muito obrigada. Obrigado, Vanessa. Alguma consideração final para a gente encerrar a nossa live de hoje? Quero agradecer a oportunidade, espero ter aberto aí algumas discussões e, quando convidado, retorno. Muito obrigada. Obrigado. Bom, nós estamos chegando então ao fim da nossa transmissão ao vivo. Caso você queira rever algum momento, o vídeo vai ficar disponível lá na página da Editora do Brasil. Curta a página, fique ligado ali nas novidades que a editora está preparando para vocês. E amanhã, às 17 horas, não perca nosso papo sobre internet, redes sociais e o telefone celular nas aulas de geografia com os autores Levon Bolijan e Andressa Alves. Eu agradeço a sua audiência, a sua companhia, enviando as suas perguntas aqui para o Paulo Crispim. A gente volta amanhã às 17 horas. Eu espero você. Até lá.